É isso aí, estamos online novamente, mais uma live do projeto 818. Esperando quem vai entrando aí, Walterson Lang. Quem for entrando já vai dando um coraçãozinho, vai comentando, estou por aqui. Vanilda, Marcos, Annelise, Renata, Viviane. Bom dia, Annelise. Vanilda também deu um joinha. Walterson, bom dia. Mônica. Todo mundo por aí, esperando um segundinho. Anderes. Mônica enviou uma solicitação. Falando nisso hoje, né? Carol tá aí, Kepper tá aí. Hoje a live é uma live tira dúvidas. Então, ela depende de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês, né? Eu vou pedir para quem quiser tirar dúvidas sobre hipnose, hipnoterapia, para que solicite aqui para que a gente possa dividir tela e conversar sobre a hipnose e a hipnoterapia. Então, se você tem interesse em fazer uma pergunta sobre hipnose e hipnoterapia, me solicita aqui que eu já vou escolher alguém para a gente já fazer essa primeira pergunta aí, tá? E a dinâmica vai ser mais ou menos da seguinte forma: a gente vai fazer a live, vou aceitar uma pergunta e aí conforme forem tendo mais perguntas, a gente responde aquela pergunta, vai para a próxima pessoa, responde outra dúvida e assim por diante, tudo bem? Então, vou responder uma, no máximo duas perguntas por pessoa. Carol tá aí, Patrícia tá aí, Roque tá aí também, sejam bem-vindos. Noeli Pinheiro tá aí também. Tayla Riso, seja bem-vinda, Tayla. Sejam todos bem-vindos. Pablo Moacir, grande Pablo, seja muito bem-vindo também. Jeff Marcelo, aguardando só mais uns instantes para o Instagram notificar todo mundo sobre a live que está rolando, para a gente já começar. Flávia entrou também, seja bem-vinda, Flávia. Quem já está aí já vai mandando uma mensagem, já vai mostrando já que está por aí. E Mônica, se prepara que eu já vou te chamar já para fazer a primeira pergunta. Vi que você solicitou aqui para fazer uma pergunta. Então já vou te solicitar a divisão de tela aí para a gente começar. Certo? Então só vou esperar mais uns segundinhos para a turma aí acabando de entrar. Joyce Cássia, seja bem-vinda, Joyce. Rosana Musto. Quem mais entrou aqui? Tainá de Carvalho. Dani Razegal. A Dani Razegal que fez uma live comigo semana passada. Muito legal essa live. Inclusive ela está lá no meu canal do Instagram, na íntegra, para vocês assistirem. Recomendo muito que vocês vão lá, porque a gente fala sobre bastante coisa legal. Olivia Pinheiro, seja bem-vinda, Olivia. Bom, é isso, a galera tá entrando, aos poucos vai entrando aí. Então a gente vai começar hoje com a nossa live Tira Dúvida, nossa terceira live dessa sequência. Uma live Tira Dúvida para poder esclarecer algumas dúvidas sobre hipnose, hipnoterapia, dúvidas básicas, dúvidas avançadas. Se forem dúvidas um pouco mais complexas, que a maioria das pessoas, ou a maioria da audiência não entenda, eu vou, claro, contextualizar, vou trazer um embasamento para todo mundo estar na mesma página. Diego Mendonça, seja bem-vindo, Diego. Então deixa eu ver aqui quem já solicitou para fazer pergunta. Primeira solicitação foi da Mônica Lima, então deixa eu ver se eu consigo conectar com ela. Solicitando. Vamos ver se ela já aceita e aparece aí. Lauci Bento, seja bem-vinda. Josivânia Simões. Lana, seja bem-vinda, Lana. Camila Guimarães. Ela Riso. Juarez, seja bem-vindo também, Juarez. Vamos lá.
Mônica tá pensando aqui a telinha para dividir. Tá lá, Kel Carneiro. Deixa eu ver se eu consigo, porque não foi. Enquanto isso, eu vou solicitar para Carol Machado, que também solicitou para fazer uma pergunta aí. Tiago, seja bem-vindo. Yolanda, seja bem-vinda. Pati, seja bem-vinda. Vamos entrando aí, que eu já estou me conectando com a primeira pessoa para fazer uma pergunta. E essa pessoa é a Carol Machado. Vamos ver se consigo conversar com ela aqui. Tá pensando aqui, tá conectando lá. A Mônica Lima falou que está com problema na conexão dela. Vamos ver o que Carol Machado aconteceu a mesma coisa. Deu a solicitação, mas também não completou a solicitação. Quem quiser fazer perguntas já vai solicitando aqui novamente para poder participar dessa transmissão, para a gente poder começar, assim que já tiver as primeiras perguntas, começar a se conectar, a gente pode já se conectar, pode já começar. Tayla, me solicita para a gente poder bater esse papo, tirar sua dúvida especificamente. Acho que acaba ficando melhor esse bate-papo quando a gente aparece aqui junto. Eu aguardo sua solicitação aqui, então. Eu li aqui sua pergunta, mas para essa dinâmica ficar melhor aqui na live, a melhor coisa é a gente dividir essa tela. Então solicita aqui para mim e a gente já começa. Michele Trindade, Sheila Rosa, Marcelo, Sandra e Adriana, Alexandre Pérez, seja bem-vindo, Alexandre. Carol. Walterson fez uma pergunta, solicitou aqui. Vamos ver a pergunta do Walterson. Aguardando ele aí para a gente começar. Agora sim! Seja bem-vindo, Walterson. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo em ordem. Tá tomando mate aí, Tomando mate que tá um pouco frio aqui. Para quem não sabe, de onde você é mesmo, Walterson? Eu tô em Lima, no Peru agora. Lima, no Peru. Enquanto a gente está morrendo de calor aqui no Brasil, você está aí em Lima curtindo o friozinho, então. Garoa, nublado, excelente, muito bom. Que bom, que bom. Mas vamos lá. Qual que é a sua dúvida sobre hipnose e hipnoterapia que você gostaria de esclarecer, Walterson? Sim, Felipe. A minha dúvida um pouco foi trabalhando um pouco com pessoas idosas. Eu tive um pouco mais de dificuldade para fazer elas seguir o procedimento. Então, que técnicas assim a gente poderia usar? Assim, eu usei Elman, a indução normal de Dave Elman, mas foi um pouco difícil para trabalhar com idosos. Então, minha dúvida é um pouco isso, que estratégia a gente poderia usar para trabalhar um pouco mais fácil com os idosos, para eles seguir, pessoas de 80 anos, mais ou menos nessa idade. Você é hipnoterapeuta, né? Óbvio, só para contextualizar para a audiência, o Walterson é hipnoterapeuta, é Omni, meu aluno, então a dúvida é muito pertinente porque muita gente tem dificuldade ou relata dificuldade em trabalhar com pessoas mais idosas. Óbvio, a gente sempre reforça isso, reitera isso, para tomar certos cuidados, para agir de forma mais cuidadosa com pessoas idosas. O grande ponto, né, os idosos estão entre aquelas pessoas que são desafiadoras, né? Assim como crianças, eles também são pessoas desafiadoras porque eles podem ter uma maior dificuldade em entender o que a gente está fazendo, a forma que a gente está guiando, de que forma a gente está conduzindo ele durante o processo. Sem dúvida, a melhor indução para se fazer com o idoso é uma indução rápida, né? Uma indução Dave Elman, né? Não é uma indução instantânea, nem uma indução progressiva. Na progressiva, de fato, o senhor vai dormir, né? O senhor e a senhora vão cochilar na meio dessa indução. Mas fazer uma indução rápida, a indução de Dave Elman, para quem não sabe, é uma indução que você pode fazer ela em 4, 5 minutos. Então, o que você tem que tomar cuidado, o que você tem que redobrar o cuidado quando você vai fazer uma hipnose, uma hipnoterapia com uma pessoa idosa. Você tem que se certificar de que ele entendeu todo o pré-talk,
de que ele entendeu toda a explicação prévia sobre a hipnose, a hipnoterapia, se ele entendeu como a mente dele funciona. Se possível, e se você tiver cancha para isso, você adaptar a explicação do pré-talk para o mundo daquele senhor, né, daquele idoso. Assim como a gente adapta a nosso pré-talk para uma criança, né, explicando de forma lúdica, utilizando figuras de linguagem para ela entender como a mente dela funciona, as partezinhas da mente, enfim. Para um senhor, a gente também tem que tentar ser o mais, né, para o idoso, a gente tem que tentar ser o mais simples possível. Porque se a gente fica falando de forma muito complexa, com termos complexos, de forma rápida, ele pode ter um pouco mais de dificuldade de processar tudo isso. Então, é fundamental que ele entenda. Mas, sem dúvida, a indução mais recomendada é a indução Dave Elman. Tá? Outro ponto que você tem que tomar bastante cuidado durante o processo de terapia é com o uso dos seus movimentos, seja para que ele tire aquela sensação, aquela emoção de dentro dele, porque a sua fisiologia pode ter limitações, né? Então, você tem que ter essa sensibilidade para que isso não aconteça. Faz sentido, Walter? Faz sentido, faz muito sentido. Era nessa linha? Isso, até porque durante o processo eu tinha medo que a pessoa ia dormir, porque ia relaxando e eu ia percebendo. Falei, putz, e agora se dorme. Então, legal, faz sentido e obrigado, Felipe. Ficou um pouco mais claro. A questão, então, seria adaptar segundo o cliente, né? Se era desafiador, como outros clientes desafiadores, então tentar simplificar a coisa na linguagem dela. Total. Quando a gente diz cliente desafiador, até para colocar todo mundo na mesma página, não se trata de não atenda esse cliente, né? Quando a gente fala cliente desafiador levanta a orelha, presta atenção, toma um pouco mais de cuidado, de atenção, de foco do que no arroz com feijão que a gente faz todo dia. Então, porque cada um desses desafiadores, né, e talvez isso caiba até como tema de uma live sobre clientes desafiadores, cada um deles vai ter a sua particularidade. Isso significa que todo idoso vai ter dificuldade em compreendê-lo? Não, mas em 2 minutos batendo um papo com ele, você já vai sacar se ele é um pouquinho mais lento no raciocínio, na compreensão, para você ir adaptando isso de acordo com a necessidade dele. Perfeito. Obrigado, Felipe. Muito obrigado. Perfeito. Imagina, prazer em falar com você de novo, Walterson. E sempre que tiver dúvida, pode solicitar. Um matezinho é sempre bom. Tá bom? Tá. Grande abraço, Walterson. Até. Agora só deixa eu ver como que eu encerro aqui. Eu tenho um X aqui, deixa eu apertar aqui também tem. Aê. Boa. Também estou me adaptando, né? Tem que entender direito como a dinâmica funciona. Brata aqui, Ricardo, quem mais? Nossa, tem bastante gente chegando. Elisa, Renata, Tomás, Renan, sejam muito bem-vindos, todo mundo que está aqui. Fula Neto, Andressa, né? Fula Neto, Lulu Borges Faria, sejam bem-vindos. Já vou solicitar aqui a próxima pergunta da Tayla, que tinha perguntado. Então, vamos ver se ela já aceita aí. E a gente já começa faz a segunda pergunta. Oi, Tayla, tudo bem? Tudo bem, e você, Felipe? Tudo em ordem também, seja bem-vinda. Bom, contextualiza um pouquinho o que você faz, da onde você é, com o que você trabalha e a sua pergunta que eu li por alto lá, mas eu quero que você repita aqui também. Perfeito, então eu sou hipnoterapeuta Omni também, sou psicóloga e sou de Curitiba. Então, a minha pergunta foi a seguinte: em alguns casos, principalmente quando se trata de sintomas físicos, como fibromialgia ou alergia de pele, eu observo que é um padrão. Então, a pessoa piora, então a alergia aumenta ou a dor aumenta, e só depois de um tempo que ela acaba melhorando. Então, a minha pergunta é por que isso acontece? Vamos desassociar uma coisa da outra. A pessoa que tem alergia ou problemas mais fisiológicos, né, alergias, labirintite, por experiência própria, não necessariamente elas pioram antes, tá? Aliás, a grande parte dos clientes que eu atendo, eles já saem completamente bem, inclusive lá na plataforma tem uma terapia de alergia, que inclusive depois da live eu vou colocar
vou repostar o post que ela fez, a Michele Trindade postou, me marcou, da mão dela como era antes de ter feito terapia, e depois ela nunca mais teve alergia. Desde aquele dia, ela nunca mais teve alergia nas mãos. Ela tinha uma alergia muito severa nas costas das mãos, na barriga, daquelas que, segundo o que ela dizia, pareciam que tinham milhares de cortezinhos de papel sulfite. Ela não conseguia lavar as mãos, não conseguia dar banho no filho, então era bem tenso, assim. Então, isso não vejo necessariamente uma correlação entre esses pontos e a pessoa, às vezes, piorar para depois melhorar. Mas, sim, acontece em alguns casos do processo de hipnose, hipnoterapia, que a percepção dela, depois da terapia, no primeiro, segundo, às vezes uma semana depois, é de estar pior, de estar mais confusa, está na depressão, ansiedade, ela está mais inquieta, mais confusa, mais instável. Por quê? Vou tentar explicar de uma forma bem clara para hipnoterapeutas e para não hipnoterapeutas aqui. Quando a gente acessa a nossa mente subconsciente e trata aquela questão que nos incomoda, a gente está pegando a nossa mente que está cheia de teia de aranha, cheia de poeira lá dentro, e a gente arranca tudo que está lá, dá aquela limpada, tira todo o pó e deixa lá para que o dono da casa limpe. Né? Quando uma faxineira, uma empregada, ela vem na sua casa e começa a mexer, quando tem muita coisa naquele cômodo, às vezes ela não deixa tudo no lugar. Né? Às vezes acontece de ficar uma coisa ou outra faltando ajustar, colocar na posição correta. E a nossa mente sabe fazer isso perfeitamente. Então, o que acontece depois desse processo, e é por isso que eu sempre recomendo que o cliente nos dê um feedback depois de 30 dias, é que pode acontecer que durante essa poeira assentando, essa reorganização, ocorram oscilações. É óbvio que para o cliente eu nunca digo que vai ocorrer oscilação. Por quê? Porque se eu digo logo depois do processo terapêutico, do processo de hipnoterapia, que vai ocorrer oscilação, a oscilação vai ocorrer. Né? Aliás, isso não é regra. Né? Não é regra que vai ocorrer, então eu não posso nem dizer uma coisa que não é 100%. Né? A grande maioria, a maioria esmagadora dos casos, não ocorre oscilação. Mas ela pode ocorrer. Então, quando isso acontece, quando isso acontecer, e a pessoa te relatar antes dos 30 dias, que é o feedback, né? Ela fala, manda antes, eu sei que querem 30 dias, mas eu estou me sentindo assim, assim, assado. A recomendação que eu sempre dou, né? Que meu secretário sempre dá, e que eu recomendo todos os alunos a darem é, segue se observando. Segue se observando, se respeitando e, principalmente, mantendo a atitude mental correta. Por quê? Porque se a pessoa não mantém a atitude mental correta, na primeira sensaçãozinha que vier, ela fala, ai meu Deus, acho que não deu nada certo, eu tô errada, ai meu Deus, vai piorar, vai melhorar. Concorda que ela vai continua fazendo, ela está fazendo um compound negativo para ela mesma, né? Continua sugestionando, segue sugestionando negativamente. Então, essa pode ser uma das razões por essa oscilação. Mas, como eu disse, em geral, eu sempre peço feedback em 30 dias. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, com um pouquinho, ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos de oscilação, em 30 dias todo mundo assenta. Às vezes, em uma semana, em 2 dias a pessoa está meio instável, em uma semana ela já está, nossa, eu já estou ótima, eu estou muito bem. E em 30 dias te dá um feedback super emocionada, dizendo que nunca mais sentiu aquela alergia ou aquela ansiedade, enfim. Esclareci sua dúvida? Super esclarecido, Felipe. Muito obrigada. Imagina. Tá gostando do conteúdo? Tá gostando das lives? Muito bom, Felipe. Adorando. Sempre que eu posso, eu acompanho. Que bom. Então, é sempre bem-vindo aqui. Tá bom? Obrigada, Felipe. Imagina. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Boa, vamos lá. Quem mais entrou aí? O Tárcio Lafuente, o Gui Lafuente, Micaele Salles, Alza Negrão, Bruna, Carla Dias. Bruna, tudo bem? Tem mais uma solicitação aqui do Marcelo de Carvalho. Vou solicitar aqui, vou adicioná-lo, né, para poder bater esse papo. Vamos ver se ele está por aí, se ele aceita a solicitação. Marilza, que está aí também. Fala, Marcelo. Marcos. Marcos.
Mas é que tem um aluno que chama Marcelo de Carvalho e ficou na minha cabeça. Marcos, tudo bem, Marcos? E aí, tudo bem, Felipe? Tudo em ordem, e você? Seguinte, tudo certo, graças a Deus. Tá bom. Felipe, na primeira coisa do Walterson ali, quando eu ouvi a dúvida dele, na verdade era a minha dúvida, a minha primeira dúvida, né? Era muito parecida com a dele. E até aquilo que eu tinha conversado contigo sobre... Na verdade eu não conversei, eu te mandei aquela mensagem sobre falar sobre isso numa live, o poder da linguagem simples, né, para certos clientes, né, porque eu sei porque eu trabalho também com idosos há algum tempo, eu sou advogado, trabalho na área previdenciária e fazer eles entenderem certas coisas é muito difícil. E ainda mais se a gente usar a linguagem do advogado ou até mesmo do hipnoterapeuta, que agora, né, eu tenho feito bastante terapia com bastante idosos também, né? E o poder da linguagem simples, e tanto para idosos como para crianças, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que aquela dúvida dele ali, a tua resposta e, né, aquilo ali esclareceu muito. E Legal. acho que se você puder falar sempre mais sobre isso, acho que é bem interessante. Mas sem dúvida, eu acho que como você comentou, acho que eu tinha comentado lá, acho que abordar talvez uma live ou talvez mais de uma live sobre clientes desafiadores é um ponto interessante, porque acontece da gente pegá-los no dia a dia, né? E faz parte saber lidar com eles da melhor forma possível, né? Então, é verdade. Mas vamos lá. Então, mas a minha dúvida maior agora, eu tenho até um novo cliente já agendado para a próxima semana. Tive alguns já que também querem melhorar a autoestima. E eu percebo que sempre no Regress to Calm, R2C. né? No R2C ali, a gente vê que tem emoções fortíssimas ali guardadas, que a pessoa, né, realmente precisa daquilo ali, né? Só que eu penso assim, eu tenho recebido alguns feedbacks desses clientes, né? Eles falam, não, melhorou, né? Mas ainda assim eu sinto alguma coisa, eu não estou 100%, eu estou 80%. E daí, o que eu pensei? Eu vou ter que trazer essas pessoas para fazer o retorno, né? E eu pensei, de repente, um Ultra High, Ultra Healing, para ver se aquilo traz um ânimo, né? Além de, se precisar de novo, colocar na cadeira e fazer de novo o R2C. Eu não sei se esse é o caminho, né? Isso a gente, na verdade, a gente tem uma oportunidade lá na Omni, só que depois a gente só vai aprender na prática mesmo, né? Sem dúvida. E aí eu queria saber se é um caminho esse, né? Fazer um Ultra High, Ultra Healing, deixar a pessoa mais, né, mais bem disposta, né? Com uma autoestima melhor. Porque se ele já está 80%, acho que é só o que falta, né? Penso eu, né? Eu tenho estudado, mas não tenho achado assim, a resposta. O que é importante? Ótima pergunta, Marcos. Ótima pergunta. Eu vou tentar explicar de uma forma que fique claro para todo mundo hipnoterapeuta e não hipnoterapeuta. Então, se você não é hipnoterapeuta, com certeza eu vou traduzir a pergunta dele, tá? Para que sempre a gente usar essa dinâmica para que todo mundo entenda e esteja na mesma página. A dúvida dele, principal, traduzindo, depois de fazer o processo, de fazer a regressão à causa, né, de acessar as memórias, identificar e ressignificar aquele padrão de comportamento que causava aquilo que a pessoa buscava tratar, a pessoa, depois de 30 dias, como a gente estava comentando agora, relata que está bem, está muito melhor do que estava antes, mas está lá 80%, 90%, falta um pouquinho, falta uma coisinha ou outra, um momentinho ou outro, que ela segue se sentindo um pouco mais, se ela em insegurança, né? Sente ainda um pouco segura, sem ansiedade, se sente um pouco ansiosa, enfim. O que fazer nessa sessão de retorno se ela existir? Lembra, o tratamento, a sessão de retorno faz parte do tratamento se ela for necessária. Se o sujeito está bem, se o cliente está bem, não é necessária a segunda sessão, segundo o retorno, né? Pelo menos eu entendo dessa forma. Muitas vezes, na hora que ele está bem, ele segue a vida dele, e ele nem lembra de te dar o feedback de tão bem que ele está, porque ele já está tão bem. E eu costumo usar sempre essa analogia para os médicos, né? Você vai lá, compra um remédio para a garganta, está com uma inflamação na garganta, você vai no médico,
ele te receita um antibiótico, fala para você tomar lá 7 dias e depois voltar lá para ele poder reavaliar. Você toma os 7 dias, quem aqui, sinceramente, volta para depois ser reavaliado? Ninguém volta. Se você está bem, se você realmente está bem, você segue a sua vida e está tudo certo com isso. Então, nós como hipnoterapeutas também temos que entender que isso acontece dessa forma. Mas para os casos e as pessoas que, porventura, estejam 80%, 90%, que ainda tem alguma coisinha a ser olhada, ótimo, marca a sessão de retorno, o tratamento continua. E nessa sessão, o que a gente faz, na maioria absoluta dos casos? Primeiro, procura se ainda ficou algum evento para trás, se ainda existe qualquer fato que ainda, porventura, não tenha passado, não tenha aparecido na primeira sessão. Porque concorda que a única razão pela qual uma das razões pelas quais a pessoa não se sente plenamente bem é se ficou uma sujeirinha lá dentro. É se ainda tem algum cantinho que não foi limpo e que precisava ser limpo. Então, quando o sujeito volta, né, o cliente volta para que a gente faça o retorno com ele, a gente tem que dar uma reprocurada, agora com o olhar clínico, em todas as partes daquele ambiente, para saber se ficou alguma sujeirinha em um canto ou em outro. Procurou, tinha alguma sujeirinha? Trata, né? Tinha algum evento ainda lá, né? Traduzindo, trata assim como você já fez na primeira sessão, assim como os hipnoterapeutas estão absolutamente treinados, habituados a fazer, e a partir dali faz bastante sugestões positivas, compounding positivo. Tá? É dessa forma que eu conduzo a segunda sessão. Tá? Se tiver evento, eu trato o evento e faço muito, muito, muito compounding, que é a repetição de sugestões positivas. Muito. Eu inundo o subconsciente, eu encho o subconsciente de sugestões positivas. Agora, quando que eu faço Ultra High e Ultra Healing? Antes de tudo, deixa eu contextualizar para todo mundo o que é Ultra High e Ultra Healing. Ultra High e Ultra Healing são níveis de transe de superconsciência ou de supraconsciência, né? Onde a gente deixa o nosso corpo físico completamente descansado, relaxado, bem profundo, e eleva a nossa mente. É uma hiperpresença, né? É um estado de hiperpresença. Cada linguagem vai traduzir de uma forma. Mas é um estado de supra ou superconsciência. Para que esse estado serve? Por que ele é ótimo em alguns casos? Porque ele é um ótimo estado para nos dar clareza. Ele é um estado para a gente resolver questões que a gente está em dúvida, que a gente precisa resolver, enfim, com uma clareza absoluta. Então, quando que eu faço um processo de Ultra High, Ultra Healing, na minha segunda sessão, se necessário? Quando o sujeito segue incerto pela nova pessoa que ele é. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um caso que o sujeito veio passar comigo, fez a primeira sessão, foi linda a primeira sessão dele, ele saiu de lá super bem, ótimo, maravilhoso. Mas depois de 30 dias disse que não estava tão bem assim e que queria marcar a segunda sessão porque estava confuso com algumas coisas, enfim. E aí quando ele sentou na minha frente na segunda sessão, o que ele me disse, eu perguntei sobre a ansiedade, sobre a depressão, né, que é o que ele buscava tratar, ele falou, não, sobre isso eu estou ótimo. Mas é que agora eu estou tão bem que eu recebi uma proposta de emprego e eu não sei para onde eu vou. Se eu fico aqui na minha cidade ou se eu vou para outra cidade onde eu recebi a proposta de emprego. Porque eu tenho um filho aqui com a minha ex-esposa, com a minha ex-mulher, e eu não queria deixar eles e eu estou confuso por isso. E aí, que forma que eu agi? Que forma que eu conduzi? Todo mundo concorda comigo aqui que, na verdade, o que ele buscou tratar lá na primeira sessão foi resolvido, né? E esse problema, essa questão que ele precisava agora, era um problema inerente, né, decorrente da nova pessoa que ele era. Como ele já estava lá na minha frente, como ele já estava lá mesmo, o que eu fiz foi fazer direto um processo de Ultra High, Ultra Healing. Eu não fiz a regressão de novo. Eu não reverifiquei, porque ele me disse que estava ótimo com relação àquilo. Então eu só fiz Ultra High, Ultra Healing, que é um processo de hiperpresença, de fácil tomada de decisão, para que ele
soubesse que rumo ele tomar, que caminho tomar, embora isso não estivesse, isso não está incluso no processo. Eu poderia não ter feito. Aliás, é o que deveria acontecer. Porque se ele estava bem, ele estava bem. Né? Agora, ele já estava na minha frente, o horário já estava agendado. Eu fui lá, fiz o processo, Ultra High, Ultra Healing. Ele voltou do processo, né? Ele emergiu do processo, olhou para mim e falou: eu já sei o que eu vou fazer. Então, nesses contextos que eu utilizo o Ultra High, Ultra Healing. É sempre? Não. São poucos os casos que eu utilizo. Mas quando eu utilizo com o meu cliente, num processo normal, eu utilizo para esse fim. Tá? Óbvio, eu utilizo para outros fins, Ultra High, Ultra Healing, para outras especificações, mas aí isso acaba sendo uma dúvida que vai se estender e derivar mais. Mas principalmente o que fazer na segunda sessão é exatamente isso que eu faço. Regressão à causa, se estiver ainda sentindo 80%, 70%, 60%, 50%, tanto faz, regressão à causa. E se já estiver completamente bem, for uma questão mais de clareza ou de tomada de decisão, faço Ultra High, Ultra Healing. Ficou claro, Marcos? Sim, perfeito, perfeito. E eu aceito uma camisa dessa aí depois, tá? Pode mandar pelo correio. Tava esperando alguém notar, Para quem não viu, agora, a partir de agora, eu vou fazer sempre as lives com a minha própria camisa. Minha própria camiseta. De bola, ficou bonito. Então, para quem não viu, para quem não sabe, esse aqui é o meu logo, né? Esse aqui é o logo da Felipe Feliciano Hipnoterapia, Felipe Feliciano. Só que essas camisas, eu ainda estou pensando, já teve gente que viu ela, já teve gente que está pedindo ela, mas eu estou pensando numa forma de fazer isso acontecer da melhor forma possível, porque eu não acredito na aristocracia, não acredito nas pessoas quererem e simplesmente pedirem, mas no merecimento, na meritocracia. Então, com certeza, se eu distribuir algum dia essas camisetas, ela vai ser por meritocracia. Certo? Opa. Mas você já sabe o caminho para atingir a meritocracia. Se tiver mais adiante, talvez eu crie alguns desafios, algumas coisas para poder enviar. E ela é linda, tá, gente? Não é porque tem um F aqui que só eu posso usar. Além de ter o F desse lado, aqui atrás, ó. Vai para trás, vai para trás. Costa na parede lá. Aí dá para ver melhor. Peraí, vou encostar. É isso aí, ó. Não é só um F, né? É um farol, né? Não dá para ver direito, mas deu para ver que tem um F grande, né? Um farol grande. Para quem não sabe, esse logo é minha nova identidade visual, que representa não só o F, que é o que acaba ficando mais claro, mas representa o farol, representa a iluminação, a luz. Né? Porque eu entendo que a nossa missão aqui, e a minha missão como hipnoterapeuta, hoje como instrutor de hipnoterapia, é levar luz para as pessoas, é clarear o caminho delas, para que elas vejam as coisas que estão à sua frente e sigam o caminho da sua nova vida. Então, esse F aqui, ele tem uma função muito, muito específica, né? Esse farol ele tem uma função muito específica, é por isso que eu levo ele com orgulho aqui no meu peito. Certo? Vai estar sacada. É isso aí. Vai estar sacada. Certo, Marcos? Então, certinho, é isso. Obrigado. Tendo próximas dúvidas, tá gostando do conteúdo, tá gostando das lives? Tá show de bola. Da mesma forma que a colega falou ali antes, quando eu puder, eu vou assistir ao vivo, né? Mas espero que não possa assistir tanto, porque tem terapia, né, nesses horários aí. É isso aí, é isso aí. Mas marca tarde e assiste a live de manhã. Dá pra fazer os dois juntos. Certo? Dá sim. Outro ponto, essa live ela nunca vai ficar gravada. Tá? Então eu vou deixar ela sempre 1 hora, 1 hora e meia depois que a live acabar, e depois eu excluo, porque eu quero que as pessoas estejam aqui e assistam ao vivo as lives. Certo? Então, valeu, Marcos, obrigado pela sua dúvida e até mais. Até. Agora dá para ver até melhor a camiseta aqui, poxa. Ó, quem gostou da camiseta aí, manda um coraçãozinho. Vou mostrar o verso dela aqui também para vocês verem melhor agora. Peraí. Quem gostou da camiseta, manda um coraçãozinho aí. Ah, que legal. Muito bom. Muito bom. É isso. Como eu falei, essas lives elas não vão ficar gravadas, porque eu quero que todo mundo que realmente esteja engajado em mudar
a sua mentalidade, seja como cliente, seja como pessoa, né? Seja como hipnoterapeuta, que esteja aqui às 8h18, se comprometendo, assim como eu, a estar aqui, certo? Eu entrego valor para vocês, eu entrego muito conteúdo, vai ter muito conteúdo, e aliás, amanhã tem live com o convidado de novo, então amanhã tem muito conteúdo. Mas no final da live eu digo quem vai ser o convidado e qual vai ser o tema, que sem dúvida é um tema que atrai muito a curiosidade de muita gente, tá bom? Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta. Agora sim a Mônica. Vamos ver se agora a gente consegue conectar com a Mônica, se a conexão dela está melhor. A Carol falou Tim Feliciano. É isso aí, Tim Feliciano. Não, aqui é Tim Hipnose, isso que importa. É levar a hipnose adiante, tá? Sem ficar levantando bandeira de um e do outro. Tá bom? Mônica, tá bem, Mônica? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, agora deu para conectar. E aí? Felipe, para quem não me conhece, bom dia a todos. Eu sou Mônica Lima, sou do Rio de Janeiro, também hipnoterapeuta Omni. Meu mestre está aí na frente e adoro a forma simples como você coloca as coisas, acho que isso facilita bastante, me inspira bastante também. E eu tenho uma dúvida sobre todas as doenças que a gente vê. A gente sabe que algumas delas têm certa conexão com algum tipo de emoção. E eu sei que eu aprendi isso com você, que a gente não deve supor e achar que aquilo realmente está ligado àquela emoção. Mas tem umas que são óbvias, que realmente aparecem ali no momento e você comprova a ligação daquela emoção com aquela doença. E eu vejo agora, eu estou com uma pessoa que está com fibrose pulmonar, que é uma doença que é relacionada a um certo tempo de vida. Ela não sente dores, nada disso. E realmente me deu assim um impacto, porque você vai usar um estado de Sdale para alguma coisa que aonde não existe uma dor, né? E então eu queria ter ou talvez alguma literatura também que, se tiver relacionada a essas doenças, né? Eu busquei alguma coisa, eu sei que pela medicina germânica existe alguma coisa para a gente poder se orientar sobre isso. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma condução para esse tipo de doença, que ela já está instalada, né? E a pessoa está numa expectativa de poder melhorar, poder sair disso. E a gente fica também com essa expectativa, sabendo que a pessoa tem um tempo e a gente vai dar conta disso. Cria uma certa expectativa na gente para conseguir isso também. Então eu queria essa tua ajuda aí, essa orientação em relação a esse tipo de doença e de hipnoterapia que eu poderia usar para essa pessoa. Bom, você já deve saber a minha resposta, mas eu vou reforçar ela para você. Sim. Existem literaturas, existem linhas de estudo que criam correlações entre sintomas e entre sintomas físicos, né? entre partes específicas, tecidos do nosso corpo e as emoções associadas? Existe, tá? Mas o que eu costumo dizer é que não importa, porque o subconsciente ele vai trazer a emoção relacionada àquilo. Se
você se fizer... o subconsciente é literal, ele sabe a emoção que está por trás disso. Ele só está esperando o momento, a brecha para colocar aquilo à tona. Então, o que você vai fazer é a forma que eu ensino, que eu instruo todo mundo e todos os alunos a fazerem, que é, eu conto de 1 até 3, e no 3 você me traz a emoção associada a esse fibroma. Me traz a emoção associada a essa alergia. Me traz a emoção associada a essa labirintite. E assim por diante. É bom ter referência? É bom. Mas essa referência ela pode se tornar uma bengala para a gente. Isso não significa não vá atrás, não estude, não aprenda. Mas o que é importante você manter é que o processo em si, o processo de hipnoterapia, ele não necessita saber a emoção antecipadamente. Porque o subconsciente do sujeito traz a emoção. A medicina germânica, e aliás, existem uma série de estudos, inclusive ótimos conteúdos que o próprio Dr. Carlos faz sobre isso, que analisam, criam essas correlações, mas a minha grande recomendação, e a minha recomendação que eu dou sempre para os meus alunos é não se prendam necessariamente a isso. Porque sempre que a gente tenta se escorar em alguma coisa como uma referência, que se a gente faz uma má leitura daquilo, a gente pode errar. Né? Isso aí a pessoa não vai melhorar. E aí, num caso como essa, que ela vai degenerando, pode ser que não dê tempo de você conseguir continuar tratando ela. Né? Ou ela desista de fazer o processo de hipnoterapia porque não deu certo, porque ela não melhorou nada, enfim. E o segundo ponto que eu acho fundamental é para que isso não vire uma bengala para você. Perfeito. Tá? Então, de novo, não estou dizendo que isso não é bom, isso é ótimo. Aliás, eu estudo, já estudei um pouco sobre germânica, sobre medicina germânica, sobre decodificação, enfim, sobre uma série de questões que tratam sobre isso, e é um conteúdo rico. Mas o que eu recomendo para quem não tem esse conhecimento é que não se prenda a isso, tá? Para que isso não vire necessariamente uma bengala. Então, isso para tudo, não só para as sensações, para as doenças que são claramente emocionais, como uma ansiedade, uma depressão, um pânico, uma fobia, como também para doenças físicas. Porque a hipnose e a hipnoterapia partem do princípio que toda e qualquer doença é fruto do desequilíbrio entre mente e corpo. Toda e qualquer doença. Então, se você sente uma gastrite, se você sente uma alergia, se você sente, enfim, uma insuficiência renal, pedra no rim, se você... enfim, você está com fibroma no pulmão, né? Não é aleatório, o nosso corpo não é burro. A gente tende a gerir ele como burro, mas ele não é. Então, sempre tem uma emoção associada a algo que drena a nossa capacidade natural de autocura, de se manter vivos da melhor forma possível, e é isso que nos faz adoecer. E a doença vai aparecer ou surgir de acordo com essa sensação, com essa emoção. Então, não se prenda a isso. A melhor dica é: faz seu processo de terapia, busca a emoção, que a emoção vem. Embora o consciente do seu cliente não saiba qual é a emoção, muitas vezes ele não sabe a emoção associada àquela emoção física, quando você acessa o estado de transe, o subconsciente sabe. Então, Perfeito. É muito simples de fazer isso em estado de transe. Perfeito. Muito obrigada. Certo? Imagina, prazer de ver de novo. Aí, sim, claro. E isso aí eu acho que dá um alimento para a gente saber desse tipo de situação, porque eu ainda não tinha pego nenhuma doença tão próximo da morte assim, sempre com sintomas mais tratáveis, onde a gente poderia ver essa recuperação, né? Mas eu ganhei uma certa força, porque exatamente esse processo. É aguardar, a resposta tem que vir da pessoa, né? E ela pode, literalmente, já que é uma coisa causada no seu subconsciente, exatamente, então ela pode perfeitamente reverter essa situação. Nada impede isso. Então, não é o tamanho da doença, mas o tamanho da recepção, da permissão que ela tenha, né? Total. E das suas capacidades
de autocura de fazer isso. Isso significa que todos os casos que você vai fazer vão regredir, a pessoa vai deixar de ter tudo aquilo que tinha, ou deixar de seguir com aquela doença física? Em grande parte, sim. Isso, óbvio, não é uma regra, né? Mas, naturalmente, a hora que não tem sensações e emoções drenando as suas capacidades naturais de autocura, nosso corpo se permite melhorar e voltar a fazer a função que ele sempre precisou fazer, ele sempre teve que fazer, que é te manter vivo da melhor forma possível. Certo? Eu vi que você falou sobre o Ultra Healing, né? Isso aí para ela poderia ser um alimento, um complemento a mais? Muito, sempre. É muito bom. Tá? Fazer o Ultra High, Ultra Healing para casos onde tem uma dor crônica, um paciente terminal, com uma doença em fase severa, é muito legal. Eu sempre faço regressão à causa antes, porque é muito mais efetivo. É direto ao ponto, busca emoção e é efetivo. Agora, para dar qualidade, para que ela melhore, para que ela se conecte com alguma coisa ainda maior do que ela, acima dela, eu faço Ultra High, Ultra Healing sim. Tá bom, mestre. Muito obrigada. Adorei vê-lo novamente. Que bom. Bom dia para vocês todos aí. Quer me ver sempre? Eu tô aqui todos os dias às 8 e 18 da manhã. Mas certo? eu te vejo sempre. Então tá bom. Um beijo, Mônica. Até mais. Tchau. Tchau. Então é isso. Essa foi a última pergunta de hoje, tá? Eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Eu vou falar agora. Aguenta aí que eu vou falar sobre o tema da live de amanhã, que é imperdível o tema da live de amanhã. Antes disso, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês gostaram dessa live de hoje? Live Tira Dúvida, com dúvidas sobre hipnoterapeutas. A ideia é que também tenham dúvidas de não hipnoterapeutas aqui, sobre se é tratável para mim, se é para isso, para aquilo outro. Mas gostaram da live Tira Dúvida de hoje? Dá um curtir aqui, comenta. Mas enche de coraçãozinho, dá vários coraçõezinhos aí se você gostou, para eu saber que eu vejo esses coraçõezinhos aqui, a dopamina já sobe e eu me sinto bem sabendo que eu estou entregando esse conteúdo para vocês. Amanhã tem uma live imperdível com o tema por que os coaches deveriam aprender sobre hipnose. Por que os coaches deveriam aprender a hipnose, a hipnoterapia. Quem vai poder bater esse papo comigo, né, para a gente conversar e trocar, é uma super coach, uma incrível coach, que é a Letícia Meirelles. Ela vai estar aqui para a gente conversar e bater esse papo. Então eu tenho um desafio para vocês. Se vocês, inclusive ela está aí assistindo, né? Se vocês conhecem um coach, e claro, a gente sempre conhece, né? Seja ele tendo feito a formação de hipnose, hipnoterapia ou não, eu vou propor um desafio para vocês. Daqui 5 minutos ao acabar essa live, eu vou postar o tema da live de amanhã, que é por que coaches deveriam aprender hipnose, né? Com a minha carinha, a carinha da Letícia, e eu vou fazer um desafio para vocês. Se vocês conhecem algum coach e acham que seria rico ele saber disso, entender mais sobre isso, ou se você quer espalhar esse legado, essa missão do projeto 818 para frente, se gostou da live de hoje, vou dar 2 desafios. Primeiro, printa essa tela aqui agora, com a minha carinha bonita, e me diz qual foi o principal insight que você teve sobre hoje. Tá? E sobre o story que eu vou postar da live de amanhã, encaminha, marca para as pessoas, compartilha ele, printa e põe no seu grupo do WhatsApp, que você conhece, de coaches e etc., para um amigo seu que você sabe que seria importante ele aprender. A gente vai falar sobre a ferramenta do coach, mas principalmente o porquê que os coaches deveriam aprender sobre hipnose antes mesmo de fazer o seu processo de coach. Certo? Então, obrigado por essa 1 hora que a gente está aqui. A gente vai completar, já completamos 50 minutos que a gente está aqui online. Agradeço a todos vocês que estiveram presentes, que assistiram. A Thalia, a Letícia, a Mônica, a Karen, Jeff, todo mundo que está aí e todos os outros que eu já falei o nome, que entraram aí. Agradeço vocês por mais essa live. E amanhã o projeto 818, né, segue às 8h18 da manhã. Então, se gostou, printa, coloca o principal insight, recomenda para as pessoas, porque quanto mais pessoas forem impactadas com o projeto 818,
mais conhecimento sobre hipnose a gente leva adiante. Então, essa não é só a minha missão, mas a missão de vocês, tá? Essa live ela vai ficar aqui mais 1 hora, mas depois eu vou excluir, assim como eu comentei, porque eu quero que todo mundo esteja aqui ao vivo, às 8h18 da manhã, tá bom? Então, ótimo dia para vocês, ótima quarta-feira, e a gente se vê amanhã às 8h18. Tchau, tchau!